enxaqueca é a segunda causa de incapacidade durante a vida. E em um mês, eu já cheguei a ter 25 dias de dor. Pelo visto, é uma doença crônica e ela tem cura, não? Cura, a gente não pode ainda falar na enxaqueca, mas certamente é possível falar de controle. A automedicação descontrolada é sempre um sinal de alerta para enxaqueca, para depressão, para qualquer outra questão. Existem estudos que mostram que nós médicos sofremos com mais enxaqueca do que a população geral. Queria saber se o senhor tem... Eu tenho dor de cabeça, aí descobri hipertensão arterial. Eu sou super tranquilo. E você? O que me acalma? Falando com vocês, eu fico super calmo. A enxaqueca, ela é considerada uma doença propriamente dita ou não? Sim, é considerada uma doença, afinal de contas é uma condição de saúde que a gente conhece, o traço neurobiológico, e que gera incapacidade, que gera impacto em qualidade de vida. Então a gente pode dizer sim que é uma doença, inclusive uma das doenças que mais gera impacto acumulado na nossa sociedade atualmente. O que é a enxaqueca, na verdade? Essa é a pergunta, né, doutor Roberto? A gente pode resumir ela dizendo que é um distúrbio do processamento neurosensorial e, se a gente quiser estender um pouco mais, até cognitivo. Esse distúrbio ele é cíclico, ou seja, ele acontece em crises, ele pode se tornar crônico com uma frequência muito maior, mas o que está em jogo na fisiopatologia da enxaqueca é uma disfunção na forma como funcionam alguns centros que regulam a percepção, por exemplo, da dor. A gente pode classificar ou separar as enxaquecas de várias maneiras. O básico é a gente separar a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. Tá? Antigamente isso era chamado de enxaqueca clássica ou enxaqueca comum. A enxaqueca com aura vai acometer mais ou menos 20% das pessoas. São pessoas que, quando têm o quadro da crise da enxaqueca, elas também têm sintomas neurológicos outros. Elas têm dificuldade para enxergar, que pode apagar um campo de visão, pode ter pontos brilhantes ou dificuldade para focar. Algumas pessoas vão ter formigamentos nos braços que sobem até a face, ou dificuldade à fala. Mas é muito importante porque esses sintomas eles não podem se instalar de maneira instantânea, aguda. Eles têm que se desenvolver por 5 minutos e não pode durar mais do que 1 hora. Porque muitas vezes pode ser um diferencial com um acidente vascular cerebral. Doutora, como a psiquiatria enxerga enxaqueca? Apesar de ser um diagnóstico neurológico, os aspectos psiquiátricos que a enxaqueca desencadeia, seja a dor crônica, a incapacidade laboral, a incapacidade social, causam ansiedade e podem causar depressão ou outras questões, assim como quadros psiquiátricos como depressão e estresse podem gerar ou agravar a enxaqueca. Então, a gente sempre olha com muito cuidado e com muita cautela quando alguém chega com esse diagnóstico ou com uma queixa de dor de cabeça crônica ou cefaleia, que a gente ainda não tem um diagnóstico fechado, para poder fazer uma abordagem diagnóstica correta e focar num melhor tratamento. A incidência no mundo e na nossa população. E a idade? Qual a idade que mais atinge? Cerca de 15% da população do mundo tem enxaqueca. 15%? 15%. Isso cerca de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, cerca de 31 milhões de pessoas sofrem com enxaqueca. E é interessante que a incidência no mundo é bastante parecida com o Brasil, exceto quando a gente fala de enxaqueca crônica. Enxaqueca que a pessoa tem 15 dias ou mais de dor por mês, ou seja, ela passa mais tempo com dor do que sem. Isso é mais raro. No Brasil, a taxa é mais comum do que o que a gente tem de números fora do mundo. Fica em torno de 5% da população. Bom, que isso é destrói a vida da pessoa no bom sentido, né? Quer dizer, a pessoa não tem vida, né? É exatamente isso. E em um mês, eu já cheguei a ter 25 dias de dor.
Ingrid, como é ter apenas 5 dias de uma vida normal? Eu não sei te responder. Porque nesses 5 dias não dá tempo de se recuperar. São os dias que o cérebro poderia se recuperar, mas não dá tempo. É aquele dia que você vai ficar cansado, que você vai ficar incapacitado, você vai ter uma sensação de ressaca. Eu tenho 39 anos e sofro de enxaqueca desde os 11 anos de idade. Eu lembro que quando eu estava na 5ª série, o professor, ele entrava na sala e já começava a latejar a cabeça. Toda sexta-feira era a mesma coisa. E aí eu reclamei para minha mãe, e aí ela me levou para o oftalmologista, porque na época a gente não sabia para onde levar, que médico que era, ela achou que podia ser de visão. E aos 9 anos, as dores começaram a ficar mais fortes e começaram a aparecer dores no pescoço, que a gente chama de cervicalgia. A cervicalgia, ela pode ser um sintoma premonitório de uma crise de enxaqueca. É muito comum as pessoas, antes de ter uma crise ou até durante a crise, ter uma sensação de dor, ficar aquele incômodo na região do pescoço. Isso tem uma relação neuroanatômica direta com as mesmas estruturas que causam a dor de cabeça. O problema veio pior quando eu comecei a ficar mais intolerante. Eu já era muito intolerante a tudo. Comecei a ficar muito intolerante a barulho. E aí eu fui viajar com as minhas amigas. A gente estava no Rio de Janeiro. Tínhamos comprado um show para ir na Urca. E eu falei, eu não vou. Eu não quero escutar barulho. Vai me dar muita dor de cabeça. O sintoma da enxaqueca, porque o que a gente vê no dia a dia, assim, por exemplo, eu tenho dor cervical relacionada à coluna. Então, meu Deus, hoje estou com uma enxaqueca. Não é assim que as pessoas falam? Todo mundo fala, mas qual é a definição exata? Como que eu posso diferenciar a enxaqueca de qualquer outra dor na região da cabeça, por exemplo? A enxaqueca ela tem 4 fases mais ou menos conhecidas, que elas não são exatamente delimitadas, mas elas fazem parte e ajudam a reconhecer. A primeira fase é a prodrômica. Existem sintomas como, por exemplo, desconforto cervical, bocejos, sonolência, alteração do humor. São sintomas que podem acontecer horas a dias antes da dor de cabeça começar. Mas depois da aura, Dr. Calil, acontece exatamente a fase da dor de cabeça que as pessoas mais reconhecem, que ela é latejante, pulsátil, em que ela gera fotofobia, fonofobia, náusea. Mas após essa fase ainda tem uma outra, que é o que a gente chama de pós-drômica, em que a pessoa se sente numa ressaca. Ela fica ali com uma dificuldade de concentração, cabeça pesada, ainda permanece com alguns sintomas que pode durar aí algumas horas até alguns dias. A enxaqueca é a segunda causa de incapacidade durante a vida, não apenas em relação ao trabalho. A Organização Mundial de Saúde desenvolveu há algumas décadas um índice chamado Dias Vividos com Incapacidade durante a Vida. E eles foram ranqueando ao longo das edições as doenças que mais importam para esse ranking. E a enxaqueca ocupa já o 2º lugar nas 2 últimas edições. Por quê? A gente pode ter a incapacidade gerada pela enxaqueca, por exemplo, durante a fase escolar, que não é uma coisa incomum. E outra coisa é que, às vezes, você está no fim de semana com a sua família em casa ou com amigos, ou você tem uma programação que você quer fazer e você não consegue por conta da dor. Então, a incapacidade, ela está além da questão do trabalho. As pessoas com enxaqueca têm 5 vezes mais chance de desenvolver depressão porque elas têm uma incapacidade muito grande. Então, se você tem um diagnóstico crônico como a enxaqueca a pessoa vai tendo as dores e vai precisando de tratamento contínuo, muitas vezes isso começa a afetar o humor. Uma consulta de enxaqueca ou uma consulta de um paciente com dor de cabeça é uma consulta, não dá para resolver em 15, 30 minutos, não dá.
Num adulto, nem pensar, porque nós vamos ter que tirar o histórico de vida inteiro. Então, normalmente, uma consulta longa não tem nenhum exame que detecte enxaqueca. Posso pedir ressonância da cabeça, tomografia, eletro da cabeça, que o pessoal fala bem, o linguajar, né, que as pessoas falam, que vão vir normais. Então, é só realmente pela história clínica, aquilo que o paciente te conta e a criança muito na observação. Eu encontrei uma neurologista que me explicou durante 2 horas numa consulta tudo sobre como é que a dor, como que os níveis de dor. E aí a gente passou aí para fisioterapia para poder ver a parte do pescoço. A psicóloga que eu trato até hoje também, que é especialista em enxaqueca, que faz terapia cognitivo-comportamental. Também o nutricionista, para poder ver a parte de quais alimentos que eu poderia tirar ou não, que poderiam ser gatilhos para enxaqueca, né, como a cafeína. Eu acabei tendo que perder peso, porque a gordura no corpo, ele aumenta a inflamação do cérebro. Pelo visto, é uma doença crônica, né? E ela tem cura, não? Cura, a gente não pode ainda falar na enxaqueca, mas certamente é possível falar de controle. Tratamento? O tratamento, ele envolve, então, esses 3 pilares. A primeira coisa era todas as pessoas que têm enxaqueca, orientar medidas de estilo de vida que protegem de uma piora daquela cronificação e orientar o tratamento adequado das crises. Isso todas as pessoas que têm enxaqueca devem ter como orientação. Algumas pessoas, mesmo assim, desenvolvem com uma frequência maior e essas pessoas têm a indicação de fazer um tratamento preventivo medicamentoso. E aí a gente tem diversas opções, medicamentos orais, medicamentos como a toxina botulínica, anticorpos monoclonais, que vão ser indicados a depender de cada caso. Hoje eu tenho em média umas 4 dores por mês, mas eu não tenho mais crise. E quando a gente fala em crise de dor de cabeça, as pessoas já pensam que falam, nossa, aquela dor insuportável e tal. Eu não tenho mais aquelas dores insuportáveis nível 10. Tudo bem? É possível, sim, controlar os sintomas da enxaqueca com tratamentos multidisciplinares. Vamos ver agora os mitos e verdades. Mito. Na verdade, o chocolate faz parte de uma vontade maior que alguns pacientes com enxaqueca têm horas antes da crise. Isso é desencadeado pelo mesmo marcapasso que gera a crise da enxaqueca. No inglês eles têm uma palavra, nós não usamos muito, chama craving, que é uma palavra que é como se fosse fissura. Então muitas pessoas têm uma vontade incontrolável de comer chocolate horas antes. Horas depois a dor vir. Ela vai vir de qualquer maneira. Verdade. Amarelo, vermelho, corantes de alimentos, muitas vezes eles são ricos em nitritos, que são vasodilatadores e podem funcionar como estímulos. Por exemplo, o corante que a gente vê na salsicha do cachorro-quente. É uma coisa bastante comum desencadear crise em crianças. Estava sendo muito recorrente. Estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. E a gente não medicava, não fazia nada mais, porque depois de 5 minutos, passava. Só que depois de mais ou menos 3 meses, ela atravessou por uma crise respiratória, ela foi internada e no final da crise respiratória, ela teve um episódio de convulsão. E, obviamente, um dos grandes riscos que as pessoas correm é a automedicação, de qualquer tipo de doença. Mas a enxaqueca é campeã nisso, não? Ah, sem dúvida nenhuma, doutor Calil.
A pessoa sofre com dor de cabeça e ela tende a achar que isso é uma coisa normal e acaba recorrendo a tomar o analgésico para tratar. Isso coloca ela sobre um risco que muitas vezes ela desconhece, que é o risco de desenvolver o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo do analgésico. E o que é isso? Se a gente puder resumir, é uma piora que a pessoa começa a observar da frequência, da intensidade, ela começa a perceber que ela não responde mais tão bem ao analgésico, cada vez precisa de mais e ela vai continuando usando aquilo. A automedicação descontrolada é sempre um sinal de alerta. Quando a gente fala de enxaqueca, a automedicação descontrolada ela pode envolver anti-inflamatórios e analgésicos, mas também medicações que são psicofármacos, então topiramato, tricíclicos. A gente tem uma medida. Qualquer pessoa que use analgésicos 10 dias ou mais do mês está fazendo um uso excessivo. E esse uso excessivo já foi provado em vários estudos, é um dos principais responsáveis pela cronificação da dor. Então você sair de um padrão episódico, menos do que 15 dias no mês, e passar para um padrão crônico. Agora, além dos dias, da quantidade de dias que as pessoas usam analgésico, também tem a quantidade de comprimidos por dia. Então, às vezes, nós temos pacientes que usam 6, 10 comprimidos de analgésico ao dia. Isso, além de piorar a frequência das dores de cabeça, também traz um risco para o estômago, para o fígado, porque esses medicamentos são metabolizados e acabam influenciando no sistema do trato gastrointestinal, às vezes para o rim, se for um excesso de anti-inflamatórios. Para cada 3 mulheres, nós vamos ter um homem com enxaqueca. A gente acredita isso há vários motivos, questões genéticas, mas também as questões hormonais. Na puberdade, existe uma predominância de alguns hormônios. Na mulher, o estrogênio, no homem, a testosterona. E na mulher, o estrogênio predominante, que é o nosso grande hormônio feminino, ele é pró-enxaqueca. Então, ele facilita crises, ele facilita sintomas de dor muito severos. Os meninos com a testosterona alta vão ter realmente uma regressão, mas principalmente do sintoma de dor. Esse menino adolescente pode continuar desatento na escola, dormindo mal, com problemas de humor e com uma dor leve ou nada. Em relação à genética, existe uma relação? Quais são os genes que estão implicados, tem demonstrado realmente, cada vez mais consolidada, que esse é o principal fator de risco para desenvolver enxaqueca. É claro que não é o único ponto, existem outras questões de vida que vão influenciar, mas definitivamente a enxaqueca é uma doença que tem o traço genético de grande importância. Hoje eu estou com dor. Às vezes meu marido pergunta, quando eu falo, eu estou com enxaqueca, e ele fala, por quê? Então, às vezes dá para identificar o gatilho, ou às vezes a gente chuta, tentando adivinhar por que a gente está com dor. Eu poderia dizer, eu estou com dor porque eu estou fazendo algo que eu nunca fiz antes, como, por exemplo, essa entrevista, eu nunca fiz antes. Então, isso pode ser algum gatilho emocional. Eu estou empolgada por fazer, mas uma pessoa que sofre de enxaqueca, essa empolgação pode se converter em um episódio de enxaqueca, infelizmente. Mas a gente tem que aprender a viver com isso. Quando eu comecei no centro especializado para dor de cabeça, foi que eu comecei a pensar em algumas sinais da Julieta. Como, por exemplo, ela mostrava estar muito ansiosa na hora de dormir. Ai, não consigo dormir, não consigo dormir. Se um dos genitores, um dos pais tem enxaqueca, chega a 50% de chance. É bastante alto. E tem casos, porque a enxaqueca é uma doença comum, onde eu tenho tanto na família materna como na família paterna. E estudos mostram em torno de 80% a 85% dessa criança ter. Os estudos e na nossa prática, a gente vê que a fase mais comum do sintoma aparecer mesmo é na idade que começa a frequentar a escola, que a gente chama de idade escolar, ali a partir de 5, 6 anos principalmente, pela questão da própria tendência que a criança tem e a exposição
que ela vai ter o que a gente chama de pioradores ou gatilhos, né? Então, o próprio desempenho escolar, né? O brincar no sol, o pular o lanche da escola, o ambiente de muito barulho. Então, quando você pergunta para uma criança com enxaqueca, a primeira coisa que ela vai te falar, o que você acha que dá dor? Ela vai falar o barulho. Eita, obrigada, viu? Obrigada. Adorei. Vou dar com muito carinho, viu? A Julieta começou a falar, ai, tô com dor de cabeça. Aí, 5 minutos depois, a dor passava. Estava sendo muito recorrente. A gente não medicava, não fazia nada mais, porque depois de 5 minutos, passava. Só que, depois de mais ou menos 3 meses, ela atravessou por uma crise respiratória, ela foi internada, ela teve um episódio de convulsão. Então, aí a doutora encaminhou comprimidos para ela, que são anticonvulsivos e, além disso, tratam a dor de cabeça. E o sono dela melhorou muito. Claro, não só para os medicamentos. A gente também começou a aplicar com ela as técnicas que eu estava aplicando para meu sono, para a minha higienização do sono, tipo colocar música relaxante. As medidas não medicamentosas ou os tratamentos não medicamentosos, eles vêm ser a cereja do bolo ali para a gente fechar esse tratamento do paciente, né? Tem uma base de doença genética e que a gente precisa estabilizar esse cérebro para ele parar de disparar as dores e os sintomas todos que a gente comentou. Aonde que doía? Me mostra, assim. Aqui. Antes pudesse a gente diagnosticar todas as crianças e já fazer fases de tratamento e já ter essas mudanças, né, de rotina necessárias, a pessoa aprender que ela tem a tendência e saber lidar com a doença. Eu acho que o mais importante é, primeiro, que as pessoas não sabem o que é enxaqueca. As pessoas acham, primeiro, que ter dor de cabeça é normal. Já começa por aí. Depois acham que ter dor de cabeça, ter enxaqueca, desculpa, é só ter dor de cabeça forte. Então, eu vou medicar só na hora. Então, se essas pessoas têm uma educação no que é enxaqueca, sabem que é uma doença crônica, de base, porque ela não tem cura, e ela vai saber lidar com isso como um paciente diabético, que tem o diagnóstico e ele vai ter toda a educação e toda a orientação para viver com diabetes muito bem, evitando as consequências dessa doença, complicação e a perda de qualidade de vida. Enxaqueca é igual? Verdade, a relação entre ansiedade, estresse agudo e crise de enxaqueca é real. Boa parte das pessoas vão até associar as piores crises que tiveram aos piores momentos em que passaram. A gente tem que lembrar que em momentos de estresse agudo a gente libera neurotransmissores que são estimulantes, como por exemplo a adrenalina. Verdade barra mito? Na verdade, o álcool, que é um estimulante, pode funcionar como um desencadeador de crise, mas a gente tem que lembrar que nós estamos falando de crises em portadores de enxaqueca e não pessoas que vão passar por esta situação e vão ter uma crise tipo enxaqueca. Isto não acontece. Então, é muito mais comum as pessoas terem a dor de cabeça depois da ressaca do que a crise de enxaqueca porque beberam. Os principais gatilhos para piorar a crise para quem já tem enxaqueca são alterações do sono, uma noite mal dormida, bebida alcoólica, estresse, cheiro e luz forte. São alguns dos fatores que pioram a crise de enxaqueca. Em medicina hoje se fala em qualquer doença de prevenção. A prevenção para grande parte das patologias é exercício, uma dieta saudável. Se aplica a enxaqueca também? Em relação ao tratamento, hoje se tem várias opções, não é Sim. isso? Você podia comentar? Claro.
não existe um tratamento que seja melhor, é muito dependente da condição da pessoa. Algumas pessoas vão se beneficiar, por exemplo, de tratamentos com antipertensivos como os beta-bloqueadores e outros antipertensivos específicos. Alguns antidepressivos podem ter um benefício muito interessante também, como é o caso de tricíclicos ou duais. Algumas pessoas já vão se beneficiar de tratamento com antiepilépticos, como o caso do ácido valproico, do topiramato. Existem outras pessoas que vão se beneficiar com a aplicação da toxina botulínica, que tem um protocolo específico. E, finalmente, também existe a possibilidade para algumas pessoas do uso do anticorpo monoclonal, que é uma medicação específica também para o tratamento da enxaqueca. Então tem uma gama de tratamentos, obviamente, individualizados. Exatamente. A toxina botulínica, ela é uma toxina derivada de uma bactéria, né, chamada Clostridium botulinum. Essa bactéria, quando infectava as pessoas, tinha por característica paralisar os músculos. Na década de 90, se começou a usar a toxina com fins estéticos. Você via onde a mulher tinha uma linha de expressão, uma ruga, você injetava a toxina ali, ela paralisava o músculo e não formava mais a ruga. Só que boa parte dessas mulheres eram portadoras de enxaqueca. E elas começaram a voltar para esse casal de médicos que faziam estética na Califórnia, dizendo que as enxaquecas tinham melhorado. Isso suscitou um interesse e se passou a estudar isso de maneira mais eficiente. Então, a gente sabe que a toxina bloqueia a liberação de neurotransmissores relacionados à contração muscular, mas também a produção da dor na enxaqueca, por exemplo. Então, se desenvolveu um protocolo em que você distribui no entorno da cabeça, onde nós temos nervos específicos, a toxina, numa dosagem pré-estabelecida, e é uma arma bastante eficiente para os pacientes com dor crônica. O protocolo de tratamento da toxina botulínica foi aprovado em 2009, 2010, depois de alguns estudos. E a gente tem aí pontos fixos de aplicação que vão de 155 a 195 unidades por tratamento. E os pontos são bem determinados. São quantos pontos? São 31 pontos pelo menos, porque a gente pode eventualmente realizar alguns outros pontos dependendo da localização da dor do paciente. E esses pontos eles são determinados através da anatomia, né? Então, a ideia é a gente aplicar a toxina no entorno de alguns nervos que nós temos na musculatura pericraniana, tá? Então, nós temos esses nervos na região frontal, na região temporal, na região posterior da cabeça e também no trapézio, e eles influenciam muito no desencadeamento da crise. Então, lembrando que a indicação da toxina botulínica para enxaqueca se concentra na enxaqueca crônica. Então são aqueles pacientes que têm pelo menos 15 dias de dor no mês, por pelo menos 3 meses. Tudo em medicina hoje se fala em qualquer doença em prevenção. A prevenção, para grande parte das patologias, é exercício, uma dieta saudável. Se aplica a enxaqueca também? Sem dúvida. Algumas coisas têm um poder ainda maior aqui na enxaqueca. Eu diria, atividade física, a gente tem dados importantes a respeito. Cuidar do sono, Dr. Calil, é fundamental. A gente vê uma associação muito próxima de distúrbios do sono, como a insônia, como a apneia do sono e a piora da enxaqueca. Distúrbios como o transtorno de ansiedade, depressão, também estão relacionados à piora da enxaqueca. Então, cuidado da saúde mental e alimentação. Muitas das coisas que são consideradas, o que a gente sempre orienta é que a pessoa tenha uma alimentação saudável, porque, afinal de contas, isso é uma promoção de saúde e bastante hidratação. Isso também pode ajudar. Vai ter que ficar com essa luz mesmo? Essa luz te incomoda muito? Não dá pra fazer. Por quê? Nossa, é muito sensível, né? Não dá. Inclusive pode ser um trigger, um gatilho para dor de cabeça. Não, a gente muda, não tem problema.
Eu tenho enxaqueca desde 2007, para ser mais exato. Eu tenho enxaqueca com aura, aquela que aparece os pontos luminosos no canto da vista, vai crescendo, você vai perdendo a visão, a pessoa acha que tá tendo um derrame. Quando tem as crises, ela é bastante incapacitante, realmente eu sei como é importante a gente cuidar da saúde de uma forma geral, estilo de vida, hábitos saudáveis, porque realmente, senão, a enxaqueca toma conta da sua vida. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas façam 150 minutos por semana de alguma atividade física aeróbia, moderada a vigorosa. O que seria isso? Alguma caminhada, alguma corrida moderada, isso também assim distribuído ao longo da semana, né? Então você pode fazer 30 minutos ao longo da semana, todos os dias, que você vai conseguir atingir essa meta. Essa quantidade, esse volume de exercício, 150 minutos por semana, ele também está associado, tem estudos mostrando que ele realmente diminui o risco, as chances de você ter enxaqueca fazendo essa quantidade de atividade física. Nos últimos 10 anos eu estou estudando essa relação da atividade física com a enxaqueca, né? A gente descobriu que a atividade física aeróbia, 30 minutos, 3 vezes por semana, ela foi eficaz em reduzir as crises de enxaqueca em cerca de 30%. E, interessantemente, na minha pesquisa de pós-doutorado, onde eu estou estudando uma população maior, uma amostra maior, um estudo epidemiológico, a gente observa que quem cumpre essas recomendações de atividade física da Organização Mundial da Saúde dos 150 minutos por semana, eles também têm em cerca de 30% de redução nas chances de ter a enxaqueca. Doutora, a senhora tem enxaqueca? Tenho. Queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua história com a doença. Eu tenho enxaqueca. O meu diagnóstico de enxaqueca é relativamente recente, mas eu passo com um neurologista especializado desde dezembro. Então eu vinha tendo uma piora das minhas dores de cabeça e eu sempre tive muitas dores de cabeça. Há 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava na época da faculdade, eu fui diagnosticada como portadora de cefaleia tensional. E isso foi se arrastando de maneira um pouco equivocada, mas enfim, nunca tinha sido algo incapacitante. No final do ano passado, eu tive algumas crises de dor muito ruins e um episódio me chamou muito a atenção quando eu tive uma aura visual. O que é isso? Então, eu estava atendendo no consultório e ao acender a luz, a minha visão vibrou e continuou vibrando por meia hora, mesmo depois da luz já estar acesa. Eu imediatamente falei com o meu neurologista, porque perguntando se isso podia ser uma crise de enxaqueca, e ele imaginou que sim. Eu entrei com uma medicação abortiva de crise, de fato tive uma melhora imediata, praticamente imediata com a crise, e aí eu parti para toda a investigação, porque não é comum ter uma primeira, a princípio seria como uma primeira crise de enxaqueca aos 43 anos de idade, isso não é comum. Verdade, a hipoglicemia é um dos fatores que comumente estão relacionados à ocorrência de crises. E muitas vezes isso vem em períodos de jejum prolongado. Então, nestes momentos descritos aí, desses jejuns intermitentes, horas e horas sem comer, não é uma coisa boa para os portadores de enxaqueca. Nós médicos, existem estudos que mostram que sofremos com mais enxaqueca do que a população geral. Queria saber se o senhor tem... Não, por isso que eu te perguntei qual é a definição exata, né? Porque qualquer dor de cabeça que eu acordo, eu falo, estou com enxaqueca. Mas aí é relacionado diretamente à hipertensão arterial. É interessante porque alguns antihipertensivos acabam ajudando, inclusive, no controle da enxaqueca, né? É verdade. Então, não sei se tem enxaqueca ou uma dor de cabeça relacionada à hipertensão, né? Quando o senhor toca seu sax? Não, aí eu acalmo. E, aliás, nós temos mais 5 minutos para fazer todas as coisas porque tem a banda hoje. Legal. Eu tenho uma banda no encontro. E você tem enxaqueca? Tenho, mas eu posso dizer que eu sou sortudo nisso, porque a minha enxaqueca é muito leve desde que ela começou. Eu tenho familiares que sofreram mais que eu, mas que conseguiram também controlar.
Então, sei o que é uma crise de enxaqueca na pele também, doutor Que é Calil. terrível, não é fácil. Além dos exercícios físicos, algumas atividades, por exemplo, como a música, ajudam a controlar as crises de enxaqueca. Vamos, Jaque. Vamos lá. Nem parece 2 anos parados. Ficamos 2 anos parados. Teu fôlego melhorou. Melhorou. Eu canso Em relação ainda. àquele programa da coisa. Ah, melhorou. Mas ainda canso, viu?